Ora, vejam só, numa semana onde o noticiário nacional ganhou uma densidade e uma imprevisibilidade tão grande, onde mesmo algumas questões internacionais têm a sua importância, a sua relevância, como por exemplo, o que está ocorrendo na Europa depois da eleição do Emmanuel Macron para presidente da França, eu decidi hoje conversar sobre uma coisa que pode não parecer tão importante, mas que no fundo é muito importante, porque de certa maneira aponta para um dos grandes focos de tensão mundial, uma das grandes ameaças à paz que nós temos nos dias que correm. Estou me referindo à viagem do presidente Trump ao Oriente Médio, especialmente. Ele esteve na Arábia Saudita, esteve em Israel, e em Israel deu um salto na Palestina para conversar com os dirigentes da autoridade palestina, e tudo isso encheu o noticiário de especulações sobre qual o papel que os Estados Unidos poderão ter no desfecho dessa questão que se arrasta há décadas e que é, sem dúvida nenhuma, um dos primeiros e mais importantes focos de instabilidade, de tensão no mundo. A questão Israel-Palestina. O Trump emitiu uma série de sinais confusos, como foi desde a sua campanha eleitoral, e ambíguos, porque se por um lado as suas posições apareciam com uma certa mudança na inserção internacional dos Estados Unidos, né, inclusive em alguns momentos parecendo que ele iria recuar por uma posição isolacionista, como foi tradição em outros momentos da vida daquele país. Por outro, ele também compartilhava algumas posições clássicas do velho imperialismo norte-americano. O Trump vai se defrontar com Israel numa situação difícil. A própria autoridade do primeiro-ministro Netanyahu já não é tão forte como foi no passado. Netanyahu e a maioria ultraconservadora que governa o país reagem às possibilidades de um acordo com Israel que fosse centrado na existência de dois estados e no partilhamento, efetivamente, daquela região em paz, dois estados independentes, pacíficos e, evidentemente, com amplas garantias de coexistência. O próprio Trump, num determinado momento, ele disse que não sabia se ia manter a tese dos dois estados, que não era tão dogmático. Depois voltou atrás. De qualquer maneira, o problema com o qual ele vai se defrontar, basicamente, é que para encontrar uma solução de paz lá, ele vai ter que, em primeiro lugar, deter essa expansão das colônias israelenses nos territórios palestinos, territórios ocupados, que tem um efeito devastador, porque estão introduzindo uma situação de quase apartheid naquela região. Ele vai ter também, né, que enfrentar um outro problema, o problema de Jerusalém. Jerusalém é aspirado, é pretendido por todas as partes do conflito como uma capital que possa ser capital da Palestina e que possa ser uma cidade aberta para o mundo. Essa tese é insuportável aos ouvidos e às reflexões, ao pensamento dos conservadores em Israel. Basicamente, então, o que nós temos que ver é até que ponto a persuasão do Trump, na condição de grande chefe de uma potência com o peso que os Estados Unidos têm, a maior potência mundial, a persuasão dele sobre os israelenses será suficiente para que essa solução possa avançar. Para aqueles que têm esperança de que esses problemas possam ser resolvidos, e a esperança é sempre bom manter em questões de política internacional, é fundamental pensar que grandes inflexões
progressistas, mudanças efetivas da política externa americana foram feitas sob governos republicanos e não sob governos democratas, que são muitas vezes vistos como mais liberals, isto é, mais à esquerda, para adotar a terminologia norte-americana. Lembre-se que foi Nixon, um homem extremamente conservador, que abriu efetivamente as possibilidades de que houvesse essa reconciliação Estados Unidos com China. A pergunta que fica é saber se será um conservador e um homem errático, imprevisível, como Trump, confrontado inclusive com problemas internos graves, que muitos até associam com os problemas que o presidente Temer enfrenta no Brasil, talvez com não tanta intensidade, se ele terá essa capacidade de efetivamente oferecer cobertura internacional para uma solução de paz. Por que essa solução de paz é importante? Porque eu diria que, em grande medida, se esse problema tivesse sido resolvido, isto é, a criação de 2 estados, em base às fronteiras de 1967, fim das colônias que foram se estabelecendo, Jerusalém como uma cidade aberta, se tudo isso tivesse existido, é muito provável que uma série de subprodutos violentos, erráticos, que ocorreram nessas últimas décadas não tivessem se produzido. Eu não tenho a menor dúvida que nesse confronto de 2 pequenos países está embutido, sem dúvida nenhuma, um enorme perigo, mas ao mesmo tempo uma enorme oportunidade para que a paz mundial possa se materializar. É um último resquício da Guerra Fria que deveria ser, de uma vez por todas, eliminado.